A paz do Senhor em Cristo Jesus, meus irmãos que estão aí participando desta videoaula. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, professor Ronaldo, do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado você que está aí participando. Deus te abençoe. Hoje nós estaremos falando da lição número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical da Editora Betel, ok? A lição de hoje é lição 7, o Decálogo, a Aliança no Sinai. Nosso texto áureo está em Salmos número 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ok? Salmos de número 12, versículo 6. Vamos para a verdade aplicada. Os mandamentos de Deus expressam os seus propósitos para o povo de Israel. Temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar que os 10 mandamentos expressam como o povo deveria viver. Depois, explicar os propósitos da lei e, em seguida, evidenciar a atualidade dos 10 mandamentos. Nosso texto base está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 5, tá? Está aí 11, desconsidere, por favor, é do 1 ao 5. Esse texto você lê em casa com calma, ok? Eu já vou para a lição. A nossa introdução disse: Deus estabeleceu um pacto com o povo de Israel no Monte Sinai. A partir desse momento, o povo teria obrigações a cumprir, pois a vida e a morte estavam condicionadas aos mandamentos, ok? Deus estabeleceu um pacto com o povo de Israel no Monte Sinai. Então, existe uma aliança, ok? É uma aliança onde o povo vai cumprir seu papel, cada um tem a sua obrigação diante dos mandamentos do Senhor. Então vamos para o primeiro tópico, quando disse o início da aliança no Sinai. Temos 3 subtópicos: primeiro conceituando o termo decálogo, depois os 4 primeiros mandamentos e depois os mandamentos de relacionamentos familiar, ok? Vamos para a primeira parte, o início da aliança no Sinai. Em Êxodo 19, 18, vemos que o monte fumegava e tremia, pois o Senhor descera nele como fogo. Foi nesse ambiente da glória e manifestação que Deus estabelece um pacto com seu povo, transmitindo os 10 mandamentos a fim de instruir acerca da sua vontade. Então existe um momento, um ambiente de glória. A presença de Deus é manifesta de uma forma bem clara. E o povo o povo recebe esses 10 mandamentos neste ambiente. É um ambiente onde a presença de Deus é fato, onde a presença de Deus é clara, a fim de que possa ser instruído esse povo acerca da sua vontade. 1.1 diz, conceituando o termo decálogo. A palavra decálogo significa o quê? É de 2 palavras gregas, deca e logos. Deca é 10, logos, palavra. Literalmente, 10 anúncios ou 10 declarações. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos são a lei absoluta, os princípios que envolvem tudo e não dão margem a qualquer exceção, tá? Eu coloquei aqui 2 vezes mas tudo bem. Os 10 mandamentos são a lei absoluta, os princípios que envolvem tudo e não dão margem a qualquer exceção. Então, quando nós pensamos na lei, tá? Você vai pensar em algo absoluto e ao mesmo tempo em princípios, tá? Princípios. O que é um princípio? Um exemplo para você bem claro de princípio, tá? É algo que é válido
em qualquer local, em qualquer tempo, tá? Ela não é limitada a uma zona geográfica. Por exemplo, um princípio é a lei da gravidade. Esse é um princípio, tá? Ela não pode ser quebrada simplesmente. Quando quebramos a lei da gravidade, nós nos quebramos, ok? Ou seja, se você disser, olha, eu não creio, não acredito na lei da gravidade, eu vou pular lá de cima do 12º andar, porque eu não creio na lei da gravidade. Tudo bem, você pode dizer que não crê, mas esse fato de você dizer que não crê, não anula a lei da gravidade. Por quê? Porque é um princípio. Então, princípios são assim. Princípios nós não o quebramos, nós nos quebramos, tá? Ao tentar quebrar eles, ok? Então, o conceito é este. Na segunda parte, os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos tratam sobre a reverência a Deus, tá? Esses são os primeiros mandamentos, né? Ao analisar os 10 mandamentos, percebemos que os 4 primeiros tratam diretamente sobre a reverência a Deus. E o que se destaca bastante nesse contexto é que o uso profano do nome de Deus ocorre, né, no falso juramento, na prática da magia e na invocação dos mortos. É a blasfêmia tão comum em nossos dias, tá? Então, quando você lê que não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o contexto, tá, é que naquela época alguém, né, queria jurar em nome do Senhor, como validando aquilo que estava falando, mas era falso esse juramento, tá? Ela tinha uma intenção errada. Por isso disse o Senhor: não use o nome do Senhor em vão. Ou seja, se você quer reivindicar algo verdadeiro, ok, tá? Mas se não, então não pode, tá? Então este mandamento não proíbe o uso do nome de Deus, tá? Em juramentos verdadeiros e solenes, tá? Isso dentro do contexto do Antigo Testamento, tá? Deus está deixando claro. Agora, Jesus, em Mateus 5, né? Se você pega aí a tua Bíblia, né? Mateus capítulo 5, aí Jesus coloca algo mais profundo nesse contexto. Agora no Novo Testamento, Mateus 5, versículo 34, Jesus disse: eu, porém, vos digo, né? De modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, tá? Ou seja, tua palavra sim, seja sim, e o não, seja não. O que disso passar vem do maligno. Olha o que Jesus está dizendo. Às vezes as pessoas recorrem a um juramento, por quê? Porque na verdade elas não têm crédito com quem estão falando. Agora diz, se você tiver crédito, se você for uma pessoa de caráter, onde o teu sim, ou seja, a tua palavra de compromisso é sim, teu sim é sim, e o teu não é não, então não há necessidade de juramento. Tá? Então, Jesus no Novo Testamento, ele nos desafia a ter um caráter, tá? Onde nós ganhamos crédito com as pessoas e onde não haja necessidade de fazer juramentos, ok? 1.3, mandamentos de relacionamento familiar. O teor dos últimos 6 mandamentos são relacionamentos, são os relacionamentos humanos. Em resumo, seria: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então, aqui nós vemos a questão do relacionamento. Primeiro, meu relacionamento com Deus, né? Ao reverenciá-lo, ao ter caráter, tá? Porque Deus conhece todo o meu ser, Deus conhece o meu interior. E em seguida, Deus coloca no relacionamento humano, né? Seja marido, mulher, né? Seja pais e filhos, tá? Existe aqui também, tá? Nesta questão de relacionamentos,
princípios, tá? Igual eu disse da lei da gravidade, existe um princípio natural, uma hierarquia natural. Não é uma hierarquia forçada, tá? Mas existe aqui um princípio, uma hierarquia natural. Existe um líder, que é o pai, né? O homem, tá? Ele é tanto o líder para os filhos, quanto o líder para a esposa. Existe uma hierarquia natural que deve ser obedecida para que não se instaure a anarquia, ou seja, não haja falta de ordem, tá, nesta sociedade. Então nós vamos ver isso bem claro em Números 30, tá? Se você abrir a tua Bíblia, Números 30, versículo 5, diz assim: se o pai, no dia em que tal souber ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela assim se opôs. Veja este exemplo. Se você ler os versículos 4 anteriores, os versículos 4, 5 e 6, você vai ficar sabendo mais claramente, mas deixa eu explicar para você que não vou ler. Veja só o que está dizendo. Se uma jovem, né, ela faz um voto, ela é solteira, está debaixo da autoridade do pai, está vivendo com o pai, e ela faz um voto, mas no dia o pai, tá, veta o voto, Deus só perdoará, tá? Então se o pai ele anula o voto que aquela jovem fez diante de Deus, Deus respeita a autoridade do pai que está anulando o voto. Isso tem que ficar bem claro aqui, porque o próprio Deus respeita a autoridade que ele construiu. Pois Deus delegou autoridade para os pais, então o próprio Deus respeita a autoridade paternal. Ok? Muito importante isso, porque você vai perceber em Marcos capítulo 7, versículo 11 ao 13, tá? Que no Novo Testamento havia alguns fariseus que estavam quebrando este mandamento, querendo tirar vantagens de alguma situação. Marcos capítulo 7, versículo 11 ao 13, diz assim, ó: vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seus pais, de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Olha só, então naquele período de Jesus havia alguns religiosos, né, que quando o filho ou a filha fazia um voto, corbã, né, é uma oferta, tá? Fez um voto de oferta. Então aquela jovem dizia: olha, vamos colocar nos nossos termos atuais, né? Eu estou trabalhando numa empresa há muito tempo, vamos colocar assim, há mais de 20 anos, e eu fui mandado embora e eu fiz um voto que eu darei 50% daquele recurso que eu receber para a igreja, tá? Ela faz um voto a Deus, né? E ela recebe todos os valores, ou ele recebe todos os valores, aquele filho, e leva ao sacerdote. Mas antes de levar, ele comunica ao pai: pai, eu fiz um voto e Deus me concedeu, deu tudo certo. O pai disse: não, você não pode fazer isso, aqui em casa estamos com necessidade, aqui estamos passando dificuldades, veja quanto há contas atrasadas, então você não vai dar todo esse valor de voto, você vai dar seu dízimo, mas as outras partes, esse voto tu não vai dar. Olha só, o pai pode anular um voto, se antes ele não sabia. Agora o texto diz: se ele souber e consentir, ok, mas se o pai, ao saber, ao tomar ciência, anular, tá, então Deus perdoaria. Naquele tempo,
havia alguns, disse Jesus, os religiosos, que diziam: não, que isso, fez voto a Deus, tem que cumprir. Jesus disse: não, Senhor, tem que honrar o pai e a mãe. Este é o mandamento. Então, um mandamento de relacionamentos, tá? Dentro da hierarquia colocado por Deus, deve ser respeitado. Aliás, esse mandamento, honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. 2. Os propósitos da lei. A lei como mestre, características distintas do Código Hebreu, a santidade de Deus em evidência. Vamos aos propósitos da lei. Ao designar a lei, Deus estava estabelecendo parâmetros de conduta, adoração e relacionamento para o povo de Israel. Esses parâmetros, esses princípios são essenciais para que aquela nação seja próspera, assim também para que nós sejamos prósperos. Primeira questão, a lei como mestre. Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir-nos a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então eu quero que você preste atenção justamente nessas palavrinhas, tá? Aio e fé. O que é o aio? No grego, paidagogos, traz essa ideia de um servo que tinha função, tá? Como função, levar a criança à escola. Ou seja, pegava a criança pela mão, porque aquela criança não tem discernimento, tá? Para passar na rua, vamos colocar assim, no farol vermelho, farol verde, tá? Ele não tem discernimento, então aquele servo levava até a escola, para que ela não se perdesse. Então a lei, tá? Tem essa função. A lei, a princípio, nos expõe à malignidade do pecado, ou seja, a nossa fraqueza, tá? Se nós percebemos, nós somos, temos limitações, tá? A impossibilidade de nos cumprir a lei. Por mais que queiramos cumprir todos os 10 mandamentos, não conseguimos. E nós não temos discernimento para discernir o bem e o mal. Então, por isso que vem a lei. A lei disse: isso é certo, tá? Agora, eu não consigo cumprir a lei. Como é que eu vou, então, agradar a Deus? E aí que ela nos aponta o caminho da fé, tá? Se eu não consigo agradar por mim mesmo, tá? Aguardando a lei, agradar a Deus, tá? O que acontece quando eu aceito Jesus? Ou seja, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, eu aceitando Jesus faz a minha justiça, tá? Então, nesse contexto, a lei me leva a Cristo. Eu não tenho condição de cumprir a lei, então eu vou até Cristo, que ele cumpriu a lei, então ele é a minha justiça, ok? Essa é a visão, esse é o objetivo da lei. A lei nos mostra que nós somos fracos, precisamos de ajuda e nós vamos buscar essa ajuda em Cristo. 2.2 Características distintas do Código Hebreu. Todo o código se baseia na autoridade de Deus e não na de um rei. É importantíssimo, tá? Então, esta palavra, essa lei é soberana, é acima de um rei. No contexto judaico daquela época, não há divisão entre a lei civil e religiosa. As leis estão entretecidas, tá? Inseparáveis. Então, o contexto judeu é esse. Esta nação, ela é regida, tá? Tanto civil quanto religiosamente, pela lei do Senhor. Mas isso aqui, eu quero deixar bem claro, é dentro do contexto daquela época. Por exemplo, existe uma lei, tá? Dentro do contexto do Antigo Testamento, a lei civil, que disse que um judeu, tá? Poderia ter escravos judeus por um tempo, tá? Até o ano do jubileu, tá? Ou o ano sabático também, dependendo da situação.
Hoje, esta lei não se aplica, porque em primeira instância, tá? Hoje, mesmo o israelita, tá, na sua nação, um judeu nato, ele não tem escravos. Tá? Então eu quero por isso dizer para você que dentro de um contexto judaico daquela época, havia esse entrelaçamento da lei civil e religiosa. Hoje, tá, você tem que fazer uma diferença muito cuidadosa, tá, para não se atrapalhar com essa interpretação, ok? Agora, as leis são aplicadas sem fazer acepção de pessoas. Isso é interessante. Lembra daquela época, né, daquele momento, aliás, que alguém pegou uma mulher apanhada no ato de adultério e pega essa mulher e joga ela aos pés de Cristo? E eles querem colocar Jesus no aperto e dizem: olha, a lei nos diz para apedrejar, para matar. E o Senhor disse o quê? Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar a lei para todas aquelas pessoas, porque a lei não faz acepção de pessoas. Então Jesus disse: ok, tudo bem, se é para apedrejar ela, né, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, se é para matar alguém, então vamos matar aqui todos os pecadores, tá? Se é para matar um pecador, vamos matar todos. O bom aqui, o interessante, tá, é que aquelas pessoas, no lugar de serem humildes, né, e se prostrarem diante de Cristo, dizendo: verdade, Senhor, nós também somos pecadores, não, tá? Elas não são humildes, dão as costas. A arrogância, a soberba faz que eles dão as costas para o mestre e vão embora, enquanto que a mulher fica aos pés de Cristo e ela é beneficiada, tá? Então é muito importante isto. Quando se aplica a lei, se aplica a todas as pessoas sem acepção. A santidade de Deus em evidência, o 2.3 nos coloca isto. Um dos maiores objetivos da lei era proporcionar ao povo de Israel uma identidade forjada a partir da consciência de um Deus santo que exige santidade. Ponto. Presta atenção nisso. Quando Deus escolhe a nação, tá, lhes direciona, os leva para o deserto, tá, e lhes dá a lei, justamente o que Deus está fazendo é educando, tá? Educando aquela criança, conforme nós lemos que Paulo disse em Gálatas, que a lei era como um mestre, né? Como um servo guia, tá? Como alguém que ensina, alguém que disciplina. A lei, ela vai disciplinar Israel, vai forjar o caráter deles. Eles têm que aprender, eles têm que ser forjados. E a lei é assim, tá? A lei, quando nós somos imaturos, né, ela nos forja, tá? Ela nos obriga. Veja, por exemplo, uma pessoa que não tem maturidade para discernir entre uma área escolar, né, e uma via dutra, vamos dizer assim, então uma área onde pode correr. Então aquela pessoa, às vezes, numa área escolar, quer andar a 100 por hora, vai matar crianças. Então a lei vem, a lei disse: não pode a 30 por hora a área escolar, senão é multado, tá? Isso é a lei. A lei forja a pessoa, tá? Ou você amadurece, ou você paga o preço da multa. Então a lei vem para isso, a lei vem para amadurecer as pessoas. A lei não seria necessária se as pessoas fossem conscientes, isso que vamos ver daqui a pouco. Mas o objetivo da lei é isto, tá? Forjar aquelas pessoas, né, a ter uma identidade santa, porque Deus é santo. A lei mostrava ao homem a sua dificuldade de alcançar o padrão requerido por Deus. Os sacrifícios deveriam ser uma atitude de fé, isto é, deveriam crer na providência do substituto. Essa é a questão também importantíssima aqui.
os sacrifícios não têm por objetivo purificar as pessoas. Não, o objetivo é que eles entendam, o que provoca o pecado delas. O pecado delas provoca a morte de um substituto. Isto é uma confissão de fé. Está dizendo: eu creio que Deus vai providenciar um substituto para mim. Esta é a questão do sacrifício. Nós vamos ver isto bem claramente em Jeremias capítulo 7, versículo 21 e 23, quando Deus disse: assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, se você ler aqui por cima, parece que há um contrassenso, né? Parece que não está bem organizada a coisa aqui. Como é que Deus pode dizer: nunca falei a vossos pais no dia que os tirei do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício? Aí você diz: não, mas Deus ordenou que tivesse holocausto, sacrifícios lá em Levítico. E por que Deus disse assim: nunca falei a vossos pais? O que o Senhor está dizendo? Eles não entenderam o que eu lhes falei. Então, por isso, a seguir, no versículo seguinte, ele explica: isto lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz. Ou seja, creia naquilo que eu estou falando, façam o que eu estou mandando. Esta questão é essência para nós, porque nunca um sacrifício salvou ninguém. Quando se sacrifica crendo naquilo que Deus disse. Existirá um substituto, alguém vai vir em meu lugar, eu sei que o meu pecado gera morte, então a consciência do pecado que gera morte. Agora, se eu perco essa consciência e sacrifico por sacrificar, Deus disse em outros textos: eu estou aborrecido das vossas festas solenes, eu não quero sacrifício. E é este o fator. Ao sacrifício não tem por objetivo santificar ninguém, mas sim quando a pessoa dá ouvidos ao Senhor, crê naquilo que Ele disse. Vamos esclarecer já nesse outro ponto 3, mais claramente isto. A atualidade dos 10 mandamentos, Jesus e a lei, o decálogo na visão paulina e os 10 mandamentos e a igreja. A atualidade dos 10 mandamentos. O código da lei abarca todos os aspectos da vida, por isso que nele está escrito, envolve todos os homens. Vamos lá, Jesus e a lei, Mateus 5,17. Olha o que diz: não cuideis que vim destruir a lei, os profetas. Não vim abrogar. Na tradução Almeida Revista Atualizada diz revogar. E na linguagem da King James diz destruir. Então eu estou colocando 3 versões de Bíblia para você, para entender melhor. A primeira, a Revista Corrigida, abrogar, depois revogar, a Almeida Revista Atualizada, e destruir, King James. Então Jesus deixa bem claro: eu não vim destruir. Ele veio fazer o quê? Cumprir. Então, se eu cumpro a lei, vai ter a ser uma consequência. E é interessante, pensa você, se eu dei o exemplo de andar a 100 por hora num local onde diz 30 por hora. Se você anda a 30 por hora naquele local, ou a 25 por hora, vamos dizer, você está cumprindo a lei.
Vamos fazer de conta que a lei de trânsito, tá, aumenta a multa, vamos dizer de 200 para 5.000. Afeta a você esse valor, se você cumpre a lei? Não. Tá? Essa lei não faz diferença para você. Pode subir para 1 milhão. Você está sempre andando a 25 por hora, onde diz 30 por hora. Tá? Então, quando nós cumprimos a lei, acontece algo interessante que Paulo aos Efésios disse. Em Cristo ele aboliu. Olha só, esta é a revista atualizada, tá? E a revista corrigida diz desfez. Aqui em James disse anulou na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha que coisa interessante. Aqui Paulo está explicando, quando Jesus cumpre a lei, tá? Ou seja, voltando ao exemplo, se andamos a 25 por hora, abolimos a lei, tá? Anulamos a lei, ou seja, para nós não faz diferença o valor da multa. Isto é importante entender, porque senão você pensa que a palavra de Deus ela tem discordância. Não tem, tá? No momento que simplesmente eu cumpro a lei, tá? Eu não estou preocupado com a punição da lei. O apóstolo Paulo ele deixa mais claro em Romanos 10, versículo 4, aqui no nosso 3.2, o decálogo na visão paulina. Disse Paulo que ao cumprir, na visão paulina, Cristo é o fim da lei, pois ao cumprir cabalmente, sendo assim, é capaz de justificar todo aquele que nele crê. Romanos 10,4 disse, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, antes eu tentava alcançar a justiça, eu queria me aproximar de Deus, ser justificado, não conseguia. Agora alcançamos essa justiça quando aceitamos Cristo, que já cumpriu toda a lei por nós. Você pode voltar também para o Éden. Quando Adão pecou, ele quebrou, tá? Vamos dizer, a lei, tá? Que Deus disse. Você lembra que havia uma lei lá no jardim, né? Deus disse assim, vocês podem comer de tudo, mas aí Deus coloca a lei, não coma do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque senão certamente morrereis. É lei. Agora ele quebrou a lei porque não creu, tá? Veja só, Adão, tá? Ele não crê naquilo que Deus disse, e o fato dele não crer naquilo que Deus disse, isso o leva a quebrar a lei. Agora Cristo vem, Cristo crê em tudo que o Pai lhe disse, e por crer no que o Pai lhe disse, ele cumpre toda a lei. Você entende isso? Tá? E por cumprir, tá? Por crer no Pai, Cristo cumpre a lei, e isto nos justifica. Assim como em Adão todos somos feitos pecadores, também quando aceitamos Cristo, todos somos feitos justos. Amém? Esta é a questão dentro da visão paulina, dentro da visão bíblica. Os 10 mandamentos e a igreja. Hoje a sociedade na maioria é pragmática, ou seja, os fins justificam os meios, ou hedonista, busca do prazer a qualquer custo, e também relativistas. Tudo é visto dentro de um ponto, é visto de um ponto de vista, tá? Não tem um padrão, uma verdade absoluta. Ou seja, o relativo é quando um acha que não, este é o certo, esse é meu ponto de vista, acabou. Eles não têm um padrão. Agora, se uma pessoa não tem um padrão, não tem um norte, ela está perdida. Por isso nós vivemos numa geração de pessoas que estão perdidas dentro de si. Os princípios dos 10 mandamentos servem como bússola,
ou farol que direcionam a igreja. Então é necessário, tá, nós enxergarmos que a palavra de Deus, os 10 mandamentos, os princípios que estão inerentes nela ainda hoje são necessárias. Tá? Nós devemos ter elas como uma bússola, como um farol, pegar o princípio e nos deixar direcionar por elas. Concluindo, o decálogo não foi instituído apenas para Israel, entendemos isso, mas sim para toda a humanidade, pois o objetivo de Deus era que através de Israel seu nome fosse santificado entre as nações. Eles tinham uma missão centrípeta, isto é, atrair as nações assim como um imã. Eles seriam uma nação modelo. Lembre-se, meu amado irmão, apesar de nós não termos simplesmente a nação, aliás, como cristãos, nossa missão não é centrípeta em último ponto, mas a princípio também é. Tá? Também nós devemos ser modelos, né? Para que as pessoas vejam mudança de caráter em nossa vida e sejam atraídos ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe você, meu querido irmão, minha irmã que participou. Lembro você, deixa seu like, inscreva-se, tá? Nós mostramos hoje nesta lição que os 10 mandamentos expressam como o povo deveria viver, explicamos os propósitos da lei e evidenciamos a atualidade dos 10 mandamentos. Deus te abençoe, uma boa escola dominical para você. Abraço, meu irmão, minha irmã.